O Senhor tem uma mensagem para os nossos corações nessa noite. Eu gostaria de ler um texto, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo... Aliás, 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículos 18 ao 21. 18 ao 20, pode ser, por hora. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Que tremendo essa palavra, né? Que tremendo, uma palavra maravilhosa. E o tema da mensagem para nós essa noite é baseado nesse texto. E o tema é a mensagem da reconciliação. Você que está anotando, a mensagem da reconciliação. Que coisa impressionante, né? O Senhor tem uma incumbência para cada um de nós. E existe uma mensagem que reconcilia, uma mensagem de reconciliação, para a aproximação do homem para com Deus. E esse texto diz que tudo isso provém de Deus. E mais uma vez eu digo para vocês que a salvação do homem foi iniciativa de Deus, amém? Tudo isso provém de Deus, a salvação para a humanidade é o resultado do amor de Deus. Tudo isso provém de Deus, proveio dele, é desejo de Deus, ele fez tudo para a nossa salvação. O Senhor proporcionou a nós a salvação. Era impossível que eu e você, por mais que nós quiséssemos fazer coisas boas, nenhuma obra nossa seria capaz de nos reconciliar, de pagar o preço dos nossos pecados e de nos tornar aceitáveis diante de Deus. Nada. O homem tentou isso de várias formas, né? Deus até permitiu que ele sacrificasse alguns animais, ele permitiu que existissem os sacerdotes que fizessem os sacrifícios no seu tempo, para que de alguma forma Deus pudesse interagir, distante, mas interagir com o homem. Mas o plano de Deus era a salvação. O plano de Deus era erradicar o poder do pecado sobre a humanidade. E isso aconteceu através de Cristo Jesus. Amém? Tudo isso proveio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A reconciliação nossa com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, foi por intermédio de Jesus. Foi por meio de Cristo. E isso foi Deus que fez. Era o desejo de Deus, era o plano de Deus para as nossas vidas, para a vida de toda a humanidade. Cristo é a nossa reconciliação com o Pai. De uma forma introdutória eu digo isso, para que a gente entenda um pouquinho então, né, o decorrer dessa mensagem. A mensagem da reconciliação. O primeiro ponto então, para a gente começar, somos embaixadores de Cristo. Amém? Você pode dizer assim, eu sou embaixador de Cristo? Eu sou o embaixador de Cristo. Mais uma vez, bem forte. Eu sou o embaixador de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ainda está fraco, né? Mas até no meio lá a gente consegue melhorar. Eu sou o embaixador de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. O versículo 20 diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Que coisa linda, né? Então isso dá-nos a entender que existe um propósito para as nossas vidas. Lembre-se que nós estamos falando agora de uma ótica de que você já recebeu a ação salvadora de Cristo Jesus sobre a tua vida.
Lembra? Nós lemos aqui no começo. Tudo isso provém de Deus, a nossa salvação. É um dom de Deus, gratuito, Ele nos deu. O Senhor preparou tudo, preparou o Filho veio, o Filho cumpriu com tudo aqui nessa terra, morreu no nosso lugar, mas a morte não pôde prender Ele, porque Ele era inocente, Ele morreu, uma morte que era a nossa morte, Ele morreu pelos nossos pecados, isso Deus proveu para nós. Então eu entendo que nós aqui somos ovelhinhas de Jesus, somos filhos de Deus, e esse primeiro ponto está dizendo que eu e você, como filhos de Deus, Ele nos comissionou para sermos seus embaixadores. Amém? O que é um embaixador? Resumidamente, o embaixador é um enviado. Mas ele é não somente um enviado, mas ele é um enviado oficial para tratar dos interesses de quem o enviou. Vamos imaginar agora, né? Naturalmente, uma nação, o Brasil envia um embaixador para o Japão. Então, esse embaixador, ele não vai fazer a sua vontade lá no Japão, ele vai cuidar dos interesses do Brasil. Amém? Dá para entender assim? Então, o embaixador, ele faz a vontade, o embaixador, ele trata dos assuntos concernentes ao reino que o enviou. Você pertence a que reino? Que reino? O reino de Deus, amém. Nós somos filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus. Nós temos a mentalidade desse reino. Nós temos, através da palavra de Deus, nós temos a mentalidade incutida em nós, a mentalidade, o procedimento, a vontade, os preceitos desse reino, nós temos em nós. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a sabedoria de Deus, nós temos as diretrizes do reino de Deus para manifestar na terra. Amém? Então, nós entendemos que somos embaixadores de Cristo. Somos um enviado oficial. Isso é muito importante. Amém? Não, você não está ilegal, né? Fazendo, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou falando do amor de Jesus, eu estou levando o amor de Jesus para as pessoas, mas de uma forma aleatória. Não, você foi comissionado para isso. Você foi enviado. Eu e você fomos enviados para que pelo nosso intermédio a mensagem chegue até os corações das pessoas. Amém? Amém? Você recebe isso no teu coração? Somos embaixadores de Cristo, um enviado oficial. Você tem a autorização para fazer isso. Amém? O enviado oficial trata dos interesses de quem o enviou. E qual é o interesse? Qual é o maior interesse de quem te enviou? Qual é o maior interesse? A salvação, vocês estão afiados. Amém? A salvação. Este é o maior interesse daquele que nos enviou. Nós somos embaixadores, somos enviados, em um enviado oficial, e para tratar dos negócios do reino. E a maior incumbência para nós, o maior interesse desse reino é que todo homem seja salvo. Vocês lembram o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? O Filho do Homem não veio para condenar o mundo. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus, os interesses de Deus, os interesses do reino que nos enviou, é que todo homem seja salvo, que toda a criatura seja salva, que toda a humanidade seja salva através de Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. E aqui é muito interessante, queridos, essa é boa. Eu sei que você já deve ter escutado isso, mas eu acredito que isso lança por terra muitas coisas, muitas desculpas nossas. Você vai entender. Se nós somos embaixadores, nós estamos tratando de negócios, dos negócios do reino de Deus, dos interesses do reino que nos enviou. Nós temos um ministério. Amém? Você sabia que você tem um ministério? Talvez algumas vezes você disse, pastor, mas eu não,
Tem uns irmãos aí que eles têm um ministério, né? Dá para ver que eles têm um chamado, que eles têm um propósito nobre, muito bonito. E essa pessoa fala, né, com eloquência, com sabedoria, com graça, prega a palavra. Outros são evangelistas e lá fora, né, pregam a palavra de Deus e trazem muitas pessoas para Cristo Jesus. Outros fazem outras coisas, mas eu não tenho nada. Eu não sou ninguém, não tenho nada. Queridos, essa passagem aqui, ela joga isso por terra. Amém? Vamos ler novamente? Deixa eu achar aqui a parte bem... Olha só, dentro daquilo que nós já lemos. Ele diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu para quem? Diga, deu para mim. Deu para nós. Deu para a igreja, deu para os filhos, amém? Queridos, pense que eu e você não temos mais desculpas de dizer, eu não tenho nenhum propósito, eu não tenho nenhum chamado. A Bíblia está dizendo, não é o Ney que está falando, né? Não é ninguém que está dizendo, é a Bíblia. Nós estamos apenas relatando o que está escrito na palavra. E a palavra está dizendo que você foi enviado para essa terra, né? Você está sendo um enviado aqui para tratar dos interesses do reino que te enviou, e você é um embaixador. E você tem uma mensagem. Você tem um ministério. Esse ministério é o ministério da reconciliação. Ele chamou a mim e a você com esse ministério. Ele deu a nós este chamado. Nós fomos chamados para a reconciliação, para levar o evangelho da reconciliação. Então diga assim: eu tenho um ministério. O ministério da reconciliação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas nós não paramos por aí. É muito importante a gente entender que nós temos um chamado, temos um ministério da reconciliação, e esse ministério tem uma mensagem. Nesse chamado, nesse ministério que Deus tem para cada um de nós, nós temos uma mensagem essencial. Esta é a mensagem da reconciliação. Qual é a mensagem? Reconcilie-se com Deus. Não é assim que diz a palavra? Olha só o final do capítulo aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, diga assim, nos confiou a mensagem da reconciliação. Aleluia! Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha só que interessante. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É dessa forma que Deus vai chegar no coração das pessoas. É dessa forma que o evangelho, que a mensagem da reconciliação vai chegar no coração das pessoas, pelo nosso intermédio. Amém? Se eu e você estamos esta noite aqui, não foi de uma outra maneira, senão por intermédio de uma pessoa. Alguém exerceu o ministério da reconciliação, transmitiu uma mensagem para os nossos corações, nós recebemos esta mensagem e estamos aqui. Amém? Vamos ver onde isso começou? Olha só. Mateus 4, 18, 22. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou.
E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Olha só. A igreja do Senhor Jesus, ela perdura pelos séculos. Ela começou, né, a igreja como eu e você entendemos, né? Depois de Cristo Jesus. Ela começou ali com aqueles homens comissionados por Jesus. Jesus chega para Pedro, seu irmão, e diz: ei, hoje vocês são pescadores de peixes, vocês estão aí lidando com as redes, vocês estão aí lidando com os barcos, vocês têm a perícia do trabalho, da profissão, mas eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens, amém? Então essa é a mensagem, nós temos uma mensagem de salvação, porque Ele nos fez pescadores de homens. Ele nos comissionou, Jesus, Ele nos comissionou a sermos seus embaixadores. Jesus, Ele chama esses homens e diz a eles: eu farei de vocês pescadores de homens. Isso começou ali. E a igreja do Senhor Jesus está até hoje. Ela está aqui nesse bairro, ela está aqui neste lugar, ela está aqui por todo o planeta, por todo o Brasil, porque nós estamos dando continuidade a esse chamado, amém? Então você não pode mais dizer que você não tem um chamado. Você tem o ministério da reconciliação, amém? O ministério da reconciliação. E isso é sublime. Você consegue imaginar que tremendo? Nós somos portadores de uma boa nova, de uma novidade. Nós somos portadores, né, de algo que vai transformar a vida de uma pessoa. Nós temos a mensagem que vai livrar essa pessoa da morte eterna. O teor da mensagem nossa é: reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Quando nós estamos, né, assim como esses irmãos, quando nós estamos caminhando, andando pelo caminho, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos no nosso momento de lazer, quando nós estamos nas nossas atividades mais variadas, qual é a nossa mensagem mais importante? Reconciliem-se com Deus. Porque as pessoas estão perecendo. Porque esse evangelho nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. A mensagem é: reconciliem-se com Deus. Porque Deus não levou em conta os pecados dos homens. Deus não levou em conta. Então eu e você, quando nós estivermos caminhando, andando pela estrada, pelo caminho, tocando a nossa vida, nós também não vamos levar em conta os pecados das pessoas. Porque nós fomos alcançados enquanto nós estávamos enlameados de pecado. O amor de Deus nos alcançou quando nós ainda estávamos perdidos. Alguém olhou com misericórdia para a minha vida. Alguém olhou com misericórdia para a tua vida e transmitiu a boa nova. Não nos condenando, não trazendo peso, não trazendo medo, não trazendo condenação. A Bíblia diz que o Filho não veio trazer condenação, veio salvar. Por quê? Porque quem não tem Jesus já está condenado. É o que a Bíblia diz. Queridos, o mundo já está condenado. Quando eu e você levamos a mensagem da salvação, nós não estamos apontando o pecado, a condenação dele, ele já está condenado. Nós olhamos com misericórdia e dizemos: reconcilie-se com Deus. Existe um caminho mais excelente. Existe um lugar para você na casa do Pai. O Pai está esperando que você volte. A gente pensa assim, né? A maneira natural de se pensar. A maneira natural que eu digo, né? Da humanidade, do homem, né? Então, às vezes, eu e você pensamos assim também. É possível que a gente pense dessa forma. É possível que alguém faça coisas boas para quem é bom. Não é assim? Ah, aquele fulano lá é uma pessoa digna, uma pessoa honesta, está passando por dificuldade, né? Tá ali falido, mas dá para ajudar ele, porque afinal de contas ele é uma pessoa esforçada, ele é uma pessoa boa. Mas às vezes quando nós vemos uma pessoa, um mendigo, ou quando nós vemos uma pessoa que lançou fora a sua vida por causa das drogas, ou por causa de uma vida, né, de
de fora da lei, talvez assassinou alguém, talvez fez falcatruas, a gente pensa, né? Mas ele merece. Ele não merece que eu ajude. Ele não merece que eu estenda. Então, muitas vezes a minha mão ela pode ficar encolhida devido ao que a pessoa fez. Mas a mão de Deus não pensou assim, né? Deus não pensou dessa forma. A natureza de Deus não é assim. A natureza de Deus Ele não levou em conta os nossos pecados. A natureza de Deus, a natureza do amor de Deus Ele não levou em conta os nossos pecados. Ele não imputou os nossos pecados. Ele nos salvou graciosamente através da morte do seu Filho. Ele deu o que Ele tinha de melhor para nos resgatar da nossa morte. Ele entregou o seu Filho como um presente de graça, gratuito. E dessa forma dessa forma nós levamos a mensagem da salvação. Nós levamos a mensagem sem condenação. Esses dias a Tamara compartilhou algo comigo, que uma pessoa contou uma parábola, vamos dizer assim, né? Contou uma história assim. Imagine que você quer dar uma coisa boa, você tem uma joia preciosa, uma pérola sem medidas, de tão preciosa que é, um diamante precioso. E você vai dar esse presente para alguém, mas você pega esse presente e joga no rosto dessa pessoa. Que efeito que vai ter isso? Essa pessoa vai se sentir presenteada? Essa pessoa vai se sentir, como me ama, me deu uma diamantada na cara? Não sei se existe essa palavra, né? Mas me lançou isso no rosto, que amor, né? Não, ela vai se sentir ultrajada. Ela não vai nem levar em conta o quão valioso é. Ela vai dizer, aquela pessoa não gosta de mim, me jogou um negócio no rosto. A mensagem que eu e você temos da parte de Deus é uma mensagem de amor. Mais uma vez eu digo, não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de amor. Nós temos a mensagem mais preciosa, mais valiosa do que ouro, do que prata, do que rubis. A mensagem que tira a pessoa do reino das trevas e torna ela um filho de Deus, lança ela no reino da luz. A palavra que tira a pessoa da morte eterna para a vida eterna. Mas como nós levamos essa mensagem? De que maneira nós podemos entregar essa mensagem? Nós lançamos em rosto, receba Jesus, olha que vida miserável que você tem. Você está assim porque você não tem Jesus, porque você não anda, porque você não vai na minha igreja. É assim? Isso é como jogar uma pérola no rosto de uma pessoa. Nós levamos a palavra de Deus com amor, com mansidão, porque a palavra chegou até nós com amor, porque a salvação foi disponibilizada a mim e a você, porque o Pai nos amou. E Ele enviou Jesus em amor. Enviou Jesus em amor. Não existe amor maior do que esse, de alguém entregar a sua vida pelos seus. E foi assim que Deus provou seu amor por nós. Ele já provou. Às vezes a gente tende a dizer, será que se Deus me ama, então Ele tem que fazer alguma coisa por mim? Ele já fez, amém? Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Ele fez o primordial, o essencial. Ele enviou Jesus para que o domínio do pecado não estivesse mais sobre as nossas vidas. Ele enviou Jesus para que o inferno não tivesse mais poder sobre nós. Ele enviou Jesus para que as obras das trevas não pudessem mais dominar sobre nós. Ele enviou Jesus, e juntamente com Jesus, a Bíblia diz, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não daria juntamente com ele todas as coisas? Então eu e você temos tudo, amém? Eu e você temos tudo, porque Ele já deu Jesus. E se Ele deu o que era mais precioso, como não nos dará? Como não nos dará, juntamente com o mais precioso, todas as coisas? Então nós temos um ministério. Qual é o ministério? Mais forte. Aleluia! E qual é a nossa mensagem? Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Nós precisamos disponibilizar para as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos palavras, né?
palavras, homens de Deus, ministraram sobre as nossas vidas, ministraram sobre a vida da igreja, sobre a vida dos apacentadores, sobre a vida de cada um de vocês, dizendo sobre o crescimento desta obra, o avanço do reino de Deus, como ganhar Blumenau, como salvar as pessoas, dizendo que este lugar é um lugar pequeno para acomodar tanta gente. Amém? E nós recebemos essa palavra. Mas agora carece da nossa parte uma atitude. Eu preciso receber esta palavra e eu preciso fazer a minha parte. O Senhor liberou a sua palavra. O Senhor disse: eu farei de vocês pescadores de homens. E esta palavra perdura até hoje. Estava sobre a vida dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João. Ela passou pela igreja primitiva, ela passou pela igreja no decorrer dos séculos, e ela chegou até nós. A mesma mensagem, a mesma incumbência: farei de vocês pescadores de homens. Nós temos a mensagem que transforma a vida das pessoas, e muito mais do que transformar uma vida aqui, é levá-la para a eternidade com o nosso Pai. Queridos, as pessoas, elas são criação de Deus, né? Fazem parte da criação de Deus. Mas a filiação é somente em Cristo. E nós temos que levar essa mensagem, dizer: você é filho, você tem que voltar para a casa do Pai, você não pode ficar nessa situação, você não pode ficar nesse lugar de morte, porque às vezes nós vemos as pessoas, nós vemos a riqueza das pessoas, nós vemos talvez a fama das pessoas, mas nós não nos deparamos às vezes com a realidade delas. São miseráveis. Sem Jesus, o homem mais rico, mais famoso, mais talentoso, mais hábil é um miserável. Como diz naquela passagem, né? Louco. Essa noite pedirão a tua alma, o que você tem preparado é para quem? Quantas pessoas, queridos, estão à nossa volta, quantas pessoas cruzam o nosso caminho e elas estão nessa situação? Talvez elas estão abastadas, como o homem dessa parábola, que tinha muitos celeiros, muita riqueza. Ele olhou para si e disse: eu sou riquíssimo, eu tenho muitos bens, eu tenho muitas posses. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar os meus galpões todos aqui, para você entender na linguagem de hoje, e vou construir maiores, e vou armazenar mais riqueza ainda, e vou viver regaladamente, eu vou regozijar com os meus bens. E a palavra diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem é para quem? Sem Jesus é um miserável. O jogador de futebol mais bem sucedido, o ator, a atriz, o político mais poderoso é um miserável. Qualquer ser humano na face da terra é um miserável sem Jesus. Porque por mais que ele viva 70, 80, 100 anos, não é nada para uma eternidade longe de Deus. O que torna um homem aceitável diante de Deus é ele receber o sacrifício de Cristo. É ele receber o que Deus fez e deu de graça para ele. Mas a Bíblia diz: como que eles vão saber se ninguém falar? Como que eles vão saber se ninguém pregar? Como é que o meu colega de trabalho vai saber se eu estou do lado dele e eu não falar nada? Como que o meu familiar ele vai saber se eu não insistir com ele? Olha o que a Bíblia diz, ela diz assim, é como se ele suplicasse. Então muitas vezes nós temos que suplicar, nós temos que insistir, de uma forma cuidadosa, amorosa, mas nós temos que insistir. Você já imaginou se você... É engraçado como nós não temos muitas vezes essa urgência, né? É como se a gente não internalizasse isso dentro de nós. Porque se a gente visse uma pessoa para cair num despenhadeiro, a gente não... Ei, não, peraí, deixa eu te ajudar.
Não dê mais nem um passo. Espera que eu vou te jogar um negócio para te prender aqui, para você não cair. Eu não quero que você morra. Espera aí. Só que no reino espiritual nós estamos vendo isso. As pessoas estão ao ponto de cair no despenhadeiro. Elas estão ao ponto de morrer e nós estamos passando com elas, nós nos alimentamos com elas, nós caminhamos com elas, nós corremos com elas, nós fazemos as nossas atividades com elas, elas estão morrendo e nós não falamos nada. Mas Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. A mensagem é: ei, não ande mais por aí, reconcilie-se com o Pai. Você tem a oportunidade de reconciliar-se com o Pai. Você é filho, você só está longe de casa. Volte para casa. Volte para os caminhos do Pai. O segundo ponto diz que existe uma distração. Uma distração. Qual é a grande distração? Não se preocupe que eu termino logo, tá? É o segundo ponto, mas a parte maior era ali mesmo. A palavra de Deus em Mateus 24, versículos 37 ao 39, narra a história de Noé. Olha só o que diz a palavra de Deus. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé. É isso que a palavra está dizendo. Assim como nos dias de Noé, será também as vésperas, da vinda de Cristo. Lembra que nós falamos aqui na ceia? Até que Ele venha, Ele voltará. E nós cremos, amém? Nós estamos aguardando, esperando a sua volta. Mas nós não somos egoístas. Nós queremos levar as pessoas junto conosco. A salvação aqui naquela época pré-diluviana, antes do dilúvio, era através da arca. Todos os dias que Noé e sua família, e imagino que mais outras pessoas, a Bíblia não relata isso, mas imagino que outras pessoas também ajudaram na construção da arca, funcionários, eu não sei, contratados, eu não sei. Mas imagine que todas as vezes que as pessoas olhavam aquele monumento, imagine, uma arca era grande, Era um monumento. Todas as vezes que Noé e a sua família estavam ali construindo, e há relatos de que durou cerca de 100 anos para eles terminarem a construção da arca. Então, durante esse período, esses 100 anos, as pessoas olhavam e elas tinham a oportunidade de salvação, de se arrependerem, de reconhecerem, porque era uma geração perversa, ímpia, separada de Deus. O tempo passou e eles não perceberam. Existia muita distração. Eles estavam casando-se e dando-se em casamento, diz a palavra. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Uma distração. A arca era grande, o monumento, aquela construção era um monumento, era algo grandioso, chamava a atenção. Mas no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro ano, no segundo ano, talvez nos primeiros 70 anos de construção, aquilo começou as pessoas não davam mais bola. Elas continuaram casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo, fazendo festa, curtindo a vida aqui, na terra, e não perceberam quando Noé terminou de construir a arca. E quando ele terminou de construir a arca, Deus disse: separe agora a sua família, os animais, entrem na arca, eu vou fechar ela, você vai fechar ela, eu vou fechar ela por fora. E aí veio o dilúvio. Eles não perceberam, até que veio o dilúvio. E a Bíblia está dizendo que é assim nos dias de hoje, porque nós cremos que a volta de Jesus está muito próxima, está perto, está às portas. Por quê? Porque nós vemos a mesma situação, as pessoas distraídas.
O mundo está distraído. As pessoas, a sociedade está distraída. Distraída nos seus relacionamentos extraconjugal, distraído nos seus relacionamentos pelas redes sociais, distraídos com as mais variadas coisas desta vida. Casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando, elas estão distraídas. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estão distraídas. Eu vou usar aqui uma metáfora, mas é só para você. Imagine que Noé pregava, eu não sei como que ele fez a arca, mas imagine que ele tinha lá os pregos enormes, né? Para aquelas madeiras, para aquelas tábuas. Cada prego, né? Cada marretada, era um anúncio. O dilúvio vem. O dilúvio vem. O dilúvio vem. Mas eles estavam distraídos. As pessoas não estavam mais levando em conta a mensagem. Por isso aqui a palavra está dizendo que nos dias de hoje, nas vésperas da volta de Jesus, as pessoas também estariam distraídas. Elas também estariam fazendo festa. Elas também estariam cuidando da sua vida terrena. Por isso ele diz, suplicamos. Nós precisamos suplicar. Ei, reconciliem-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Você precisa reconciliar-se com Deus. Essa vida aqui é muito curta, muito passageira. Você precisa de algo melhor. Deus tem algo melhor para você. Deus tem uma vida eterna. Deus tem uma vida eterna, uma vida para sempre, uma vida abundante para você. Nós suplicamos, reconcilie-se. O terceiro ponto diz: a colheita é grande. Amém? A passagem diz, então disse, isso está em Mateus 9:37, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é grande. O ministério foi confiado a nós, amém? Diga assim, o ministério foi confiado a mim. O ministério da reconciliação foi confiado a mim. O ministério da reconciliação foi confiado a mim. Amém. Mas a colheita é grande. Não precisa repetir. A colheita é grande. Desculpe. A colheita é grande. Tem muito trabalho. Tem muito campo para ser colhido. Note que Jesus disse nessa parábola para os discípulos, ele disse, vocês olham para os campos e vocês dizem, faltam alguns meses, né, para a colheita. Mas eu digo para vocês, os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. A colheita está pronta. Queridos, o coração das pessoas, se eu e você parar um instante, com um olhar de compaixão, de ternura, de amor, nós vamos perceber que as pessoas estão prontinhas. Elas estão distraídas? Estão distraídas. Mas, na real, o coração delas está esperando algo que brilhe os olhos. Algo que chame a atenção dela mais do que o carro que ela tem. Mais do que a vida boa que ela tem, ou mesmo da vida ruim que ela está passando. Jesus é a solução. Os campos estão brancos. O que nós fazemos com isso é, eu me prontifico. Amém? Eu me prontifico como um embaixador de Cristo, eu me prontifico como alguém que agora eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um ministério, não tenho mais desculpas. Eu me posiciono para levar o evangelho, para levar a mensagem da paz ao coração das pessoas. Os campos estão brancos, existe uma colheita muito grande. Nós temos que fazer duas coisas: nos oferecer ao trabalho, nos prontificar a trabalhar e orar, rogar ao Senhor que envie mais. Digo, Senhor, eu estou colhendo bastante, mas tem muita gente ainda, Senhor, envia ceifeiros. Levanta o meu irmão, levanta a minha igreja, levanta o meu familiar, levanta as minhas ovelhinhas, levanta o meu grupo familiar, levanta o meu departamento. Nós queremos ganhar mais almas, nós queremos ganhar mais vidas para Jesus. Os campos estão brancos. Senhor, envia ceifeiros. Senhor, envia a mim. Os campos estão brancos, a colheita é grande.
eu vou me dispor ao trabalho. Eu vou orar pedindo ao Senhor mais trabalhadores para a colheita. Senhor, eu rogo ao Senhor, envia trabalhadores, levanta pessoas, dê-nos estratégia para que a gente não perca tempo, não perca uma oportunidade de levar a mensagem, o evangelho para o coração dos aflitos. Eu preciso ter compaixão. É preciso ter compaixão. Olha o que Jesus falou. Jesus ia passando, isso está em Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Eu me alegro como igreja, porque eu tenho um pastor. Você se alegra como comunidade porque você tem um pastor. Você tem um apacentador de grupo familiar, você tem uma igreja onde você pode cultuar a Deus, celebrar a Deus. Você tem pessoas que você pode sentar e compartilhar um problema. Você tem pessoas que você pode compartilhar uma dificuldade, pedir ajuda para que você volte a crescer, volte à alegria de caminhar com Cristo. Mas Jesus está dizendo aqui a Bíblia está dizendo que Jesus olhou para aquela multidão e disse: eu tenho compaixão delas, porque elas estão aflitas. Elas estão andando para lá e para cá. Elas estão casando-se e dando-se em casamento. Elas estão procurando alívio para as suas almas, para as suas mazelas da vida, nas drogas, nos vícios, no entretenimento, nas coisas da vida, na sua riqueza, nos seus bens, mas elas estão aflitas, elas estão desesperadas, elas estão como ovelhas que não têm pastor. Você já imaginou o animalzinho, a ovelha? Ela é um bicho muito frágil, muito frágil. E se ela não tem pastor, ela é uma presa. Ela é uma presa fácil para o lobo, para o predador. Ela não tem cuidado. Se ela cair e prender a patinha dela, não tem quem tire ela de lá. Se ela prender a sua lãzinha, num baraço de espinho, ela não tem como livrar-se sozinha. E Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: são como ovelhas perdidas, que não têm pastor. E teve compaixão delas. Que eu e você possamos, como igreja do Senhor Jesus, nos revestir de compaixão, de amor, e olhar para as pessoas que estão à nossa volta e saber que nós somos a solução para elas. Você sabia disso? Eu e você somos a solução. Você é o pastor perto dessa ovelha. Você é o pastor perto. Ah, mas eu não sei nem muito o que dizer. Abrace ela, ame ela, escute ela. Se você não consegue ainda dizer alguma coisa para ela, primeiro faça isso, ore por ela. Isso você pode fazer. Senhor, eu abençoo. Senhor, eu não tenho como chegar no coração lá do meu colega, da minha colega. Mas, Pai, eu oro por ela. Senhor, me dê uma estratégia, me dê uma oportunidade. Senhor, eu repreendo o reino das trevas, eu declaro que Satanás não tem poder de tocar na vida dela. Eu declaro que todo o espírito de religiosidade, de incredulidade, cai por terra na vida dela. E que ela receba, Senhor, o evangelho da paz, que ela receba a mensagem da reconciliação e que ela tenha graça, que ela tenha coragem, que ela tenha ousadia para receber a salvação em Cristo Jesus. Nós podemos orar, nós podemos abençoar e nós podemos falar. Amém?